Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Eu não sei que horário você vai estar vendo essa mensagem, mas que Deus abençoe meu querido irmão, meu querido amigo, ao ouvir essa mensagem, para que você possa entender o plano de Jesus para cada um de nós, na missão. A Igreja Adventista ela tem vários departamentos, vários, todos com um único objetivo: cumprir a missão, pregar o Evangelho em todas as áreas e nos prepararmos para a volta de Jesus. Temos aí o evangelismo, ministério pessoal, escola sabatina, classes bíblicas, duplas missionárias, e vários outros ramos, né? ADRA, que sempre está envolvido com a missão, desbravadores, aventureiros, todos, sem exceção, todos os departamentos devem estar envolvidos com a missão de salvar pessoas. Esse é o único objetivo. E nós aprendemos isso com Jesus. Primeiro, ele ficou 3 anos e meio, convidou seus discípulos, chamou um a um, treinou, lapidou, preparou, ensinou todas as formas, por todos os meios, como pregar o evangelho. Depois enviou de dois em dois, né, para a pregação do evangelho, para que eles, movidos pelo Espírito Santo, quando Jesus estava para subir ao céu, deu um conselho: fique em Jerusalém, receba o poder, depois vocês saiam de dois em dois. E assim eles fizeram. Em 12, evangelizaram o mundo habitável na época, porque seguiram rigorosamente os conselhos de Cristo. Jesus, lá em Mateus, capítulo 28, né, 18 até o 20, diz assim: ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas. Olha, e ele diz que eu darei todo o poder a vocês. Vocês não tenham medo, não temam, vá e faça. Por que que devemos fazer isso? Porque o evangelho, ele precisa ser pregado em todo mundo. E o último sinal da volta de Jesus está em Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, testemunha a todas as nações, então virá o fim. E Paulo, falando a Timóteo, livro 2 Timóteo 4:2 a 4, ele diz: que pregues a palavra, enche a tempo e a fora de tempo, corrijas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias consciências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então nós devemos aproveitar cada oportunidade, andando, levantando, deitando, no trabalho, em casa, na escola, na rua, em todos os lugares. Você deve ter em suas mãos algo para pregar o evangelho. Vai abastecer o carro no posto de gasolina, tem em mãos livros, Grande Conflito, outros livros, missionários, para que você possa entregar. Ofereça estudo bíblico a todas as pessoas. A pregação do evangelho é como, para simplificar e exemplificar, é como a linha de produção de carros, né? Pode ser outros produtos. A fábrica automobilística no Brasil tem mais de 100 anos. E desde os princípios, ela foi feita como linha de produção, né? Vários funcionários, cada um fazendo a sua parte. Hoje são robôs. Hoje nós temos também na igreja a oportunidade de usar as mídias sociais, né? Para ficar olhando videozinhos que nada acrescente à nossa vida. Faça a missão, envie. Todos os dias eu mando para milhares de pessoas, né? A meditação matinal, lição da escola sabatina. Você pode fazer a mesma coisa. Enviar todos os dias para o seu contato uma mensagem, né? E veja como é que Deus preparou a igreja, ó. Mesmo aqueles que já são adultos, já são formados todos os anos. Nós começamos o ano com os 10 dias de oração e jejum, né? Onde você vai fazer a preparação como os discípulos fizeram antes do Pentecoste. Unânimes, unidos em oração, 10 dias, até como Jesus disse, que do céu recebereis poder. Está lá em Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo e há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós temos a oportunidade de passar todos os anos por essa experiência. E se você passa por essa experiência e nada mudou em sua vida, algo está errado. Então, nós precisamos estar conscientes disso. Então, todos os anos temos um material diferente, onde nós participamos dos 10 dias de orações. Nós participamos
em classe, unidos, separados e também na igreja. Então envolve toda a igreja, todo o ministério, todas as pessoas, desde as crianças. Cada um tem a sua atividade nesses 10 dias de oração. Nós temos também a unidade da escola sabatina, onde você faz o seu estudo diário em casa e no sábado nós reunimos nas nossas unidades para estudarmos, debatermos e compreendermos melhor a escola sabatina. Tudo isso é Deus preparando você, tá? É a maior classe missionária do mundo, a maior preparação para você estudar a Bíblia, aprender e compreender o plano de Deus está na lição da escola sabatina, tá? E é a mesma mensagem em cada canto do mundo, em cada língua. Isso, a escola sabatina é que une a igreja, com a mesma mensagem em todas as línguas e em todos os países, né? E isso envolve toda a igreja, ó, desde os adultos, jovens, adolescentes, crianças, hall, todo mundo participa, cada um tem sua lição, cada um tem sua preparação. Além disso, nós temos que ler a Bíblia em casa, fazer o culto familiar, ensinar a Bíblia para os nossos filhos. Você vê que é uma preparação, Deus vai te preparando ano a ano, dia a dia. De manhã você bebe a palavra, né? Você estuda a palavra, você ora. Senhor, fale comigo agora. Agora você está pronto para começar a sair e pregar o evangelho. Depois você busca o conhecimento para transmitir aos outros. E olha o que Paulo diz em 2 Timóteo 2,15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Então nós precisamos ter conhecimento, conhecimento prático, teórico e, principalmente, relacionamento com Deus. Você não precisa ter só a prática, só o conhecimento, você precisa ter relacionamento com Deus, porque aí o Espírito Santo estará com você transmitindo a palavra. E depois nós começamos com o evangelismo Semana Santa. Agora começamos a pregação, né? Levar a mensagem. Aí, como o primeiro evangelismo do ano é o evangelismo da Semana Santa, onde cada membro deveria convidar alguém para ir no programa da Semana Santa. É uma semana de evangelismo, né? De pregações. Que A gente escolhe um pregador especial para que esteja levando a mensagem e nós levamos nossos amigos, nossos convidados, tratando-os com muito carinho e muitas vezes você precisa passar na casa dele para envolver ele e levar na igreja. E isso funciona, tá? Ó, esse a gente envolve desbravadores, aventureiros, né? Todas as áreas da igreja, tá? Depois nós temos um segundo grande evangelismo, que é antes do batismo da primavera, né? Geralmente a gente faz isso aí em agosto, setembro, né? É uma semana da colheita, para que possa colher pessoas para a semana ao batismo da primavera. Aí chega o batismo da primavera. Você vê que os desbravadores, eles trabalham o ano inteiro, preparando os jovens, os adolescentes, depois vem o convite, né, para se entregar a Jesus. Eu me batizei no batismo da primavera. E é muito emocionante. Você está preparado para receber o batismo, receber o poder do Espírito Santo, e agora você começa a sua caminhada na pregação do Evangelho e na preparação também. Olha, então essa é a salvação. Então nós temos a pregação, né, a instrução e a salvação. Batismo na primavera. Como é lindo, né, participar do batismo da primavera. Nós temos as classes bíblicas logo após a, a Semana Santa, também tem a classe bíblica após o evangelismo também da primavera, nós temos que ter a Semana Santa. Porque muitas pessoas vêm aquela semana, a única semana, é o único dia que ele vai ter contato com a igreja, mas ele não está pronto para o batismo. Então, na próxima semana, após a pregação do evangelismo, né, da primavera, você já deve iniciar uma classe bíblica. Tá? Isso é muito importante. Aqui na Igreja Central nós temos a classe bíblica Novo Tempo, né? Com uma audiência muito boa, muito especial. E quem deve participar? Cada membro da igreja deveria participar. E cada membro da igreja não deve participar sozinho. Você vai aprender, mas você leva um convidado, dois convidados, três convidados, para que eles possam ouvir essa mensagem. Aí, a cada mensagem, o estudo, a classe bíblica não termina após o estudo. Sempre nós temos, após a classe bíblica, um lanche. E nessa oportunidade desse lanche, esse social, é que você vai conversar com aquele amigo que você trouxe. Se você não trouxe ninguém, procure a pessoa que está ali, que é convidada, converse com ele. É hora, pessoal, muito importante. Olha, nessa classe bíblica que tivemos aqui
Blumenau, muitos estudos bíblicos pessoais começou no lanche, tá? Onde você começa a perguntar para a pessoa se ela está contente, se ela está gostando, se ela tem alguma dúvida, tá? É, então, é nessa hora que você faz o social, que você faz amizade com a pessoa, tá? Isso é muito importante. Outra coisa. Aí tem o encerramento da classe bíblica, a formatura. Agora vem uma pergunta: a classe bíblica termina na formatura? Não. A classe bíblica é o início. Porque muitas pessoas, mesmo participando da classe bíblica, ela tem dúvidas, ela não está preparada para o batismo. A gente faz, aqui a gente tem batismo na classe bíblica, isso é muito importante, tem que ter colheita. Mas muitos não estão preparados. O que que se faz após? Visitação, tá? E lembra daquela hora do lanche que eu falei para vocês? Na hora do lanche, que a gente fazia após a cada classe bíblica, eu conversava com pessoas que visitavam. Mesmo que não fossem minhas convidadas, eu ia cada um conversando com elas. E nesses estudos, nessas conversas ali, eu peguei, eu encontrei três famílias de Gaspar, tá? Uma lá do bairro Bateias, outra do centro e outra que fica ali já indo para a direção ali de Ilhota, né? Entendeu? Longe. E eu comecei a fazer os estudos bíblicos com essas pessoas. E um ali no bairro Bateias são 68 quilômetros de casa e de volta, né? São 34 quilômetros. E eu vou de bike todo sábado fazer esse estudo. Pessoal, mas não pode perder a oportunidade. A pé, andando, de bike, de moto, de carro. Não deixe de fazer os estudos. Pessoal, que impressionante essas pessoas estão sentindo, né? Ao descobrir as verdades e quando você demonstra interesse para com elas, mostrando que não é só aquele interesse na classe bíblica, que você tem especial interesse por ela visitando, né? E não foi só. E aí depois da classe bíblica também nós fazemos visitas pessoais. O Bruno que fez as aulas ali, né? Saí com ele fazer algumas visitas, mas também fui fazer visitas pessoais. E numa dessas visitas encontramos essa senhora, né? Bem interessante, porque ao fazermos a visita, ela tem um filho que estuda na escola adventista e tem um outro filho pequeno. E interessante que ela falou que ela já conhecia Novo Tempo. Tem vizinhos que conhecem Novo Tempo, e tem a irmã dela que também já ouve a Novo Tempo e faz estudo há muito tempo. E eles criaram um grupo para conversar sobre os estudos que estão fazendo na Novo Tempo. E ela me falou de um rapaz, Edson, que mora no bairro da Velha, né? E que faz o estudo com eles também. Eles faz o estudo lá no Novo Tempo e depois eles discutem sobre os estudos. E eu pedi o contato desse rapaz e eu fui visitá-lo. Pessoal, que experiência especial. Olha aqui, ó. Eu visitei ele como pastor porque eu fiz o contato com ele e ele me passou uma coisa interessante. Ele já tinha feito 24 estudos com o Novo Tempo. Isso mesmo, 24 estudos com o Novo Tempo. Só que ele estava angustiado porque os três últimos certificados que ele recebeu veio diferente. Porque todo certificado que vem da Novo Tempo, ó, ele vem assim, ó. Ele vem ali, ó, por exemplo, a parte da revista, né? Ó lá, parte da revista, e vem o certificado abaixo. E nos três últimos só veio o certificado sem a parte da revista. Ele é muito detalhista. Então ele queria o certificado iguais, onde aparecia a revista, da qual ele fez o estudo, e o certificado embaixo. E eu falei para ele, eu vou conseguir para você. Eu nem sabia se eu ia conseguir, mas eu falei, eu vou conseguir. Eu vou lutar por você por isso aí. E aí eu liguei na associação, Pastor Elton, expliquei a situação para ele. Ele falou, Daniel, eu consigo para você. O Pastor Elton conseguiu. E veio trazer pessoalmente aqui em Blumenau. E nós fomos visitá-lo. Convidou o pastor Daniel Garay, muito missionário, muito querido. E nós fomos visitar essa pessoa. Que surpresa, tá? Ao visitar o Edson. 24 estudos, uma pessoa muito espiritual, muito dedicada, muito centrada, e já ficamos marcados que vamos começar um estudo presencial agora em janeiro de 2026, a preparação dele para o batismo. Olha que especial. Agora, quantas pessoas existem na sua cidade que estão estudando no tempo, mas não estão frequentando a igreja? E às vezes está mais preparado do que alguém que está frequentando a igreja, né? Nós precisamos visitar essas pessoas. Essa é a linha de produção que Deus coloca em nós. Existe a missão mundial, irmãos, a missão global. Nós precisamos pregar o evangelho e cumprir a missão de Mateus 24:14 para que Jesus possa voltar. Então, é mais uma área que nós devemos atuar.
Aqui os jovens de nossa igreja, os adolescentes, os teens, né, os desbravadores, esse ano, eles foram até o Paraguai, se não me engano, na cidade de Encarnação. E lá, com a Maranata, eles pediram para construir uma igreja. E lá eles construíram a igreja. E o objetivo da igreja era construir a igreja, mas só faz levantar a igreja, né? Mas sem porta, sem nada. Mas eles fizeram muito mais do que foi solicitado. Eles deixaram a igreja pronta, com todas as portas, piso assentado, tudo prontinho. Os teens, adolescentes, né? Desbravadores, alguns adultos, liderança, estiveram lá. E foi um sucesso e eles ficaram encantados com o trabalho. Cumpriram a missão. Nós temos em nosso estado, Santa Catarina, um grande desafio. Aqui nós temos o mapa da nossa associação, Associação Norte Catarinense. Olha, esse onde está o verde mais escuro é onde tem presença adventista, tem igreja adventista. Aonde está esse cinza aqui mais clarinho? Esse aqui é onde não tem presença adventista. É que nós precisamos ter, colocar presença adventista. Você vê aqui que no norte, Santa Catarina, ó, está praticamente todo povoado com presença adventista. Mas quando vai para o oeste, pessoal, olha a situação. A maioria dos municípios não tem presença adventista. Eu creio que cada igreja deveria colocar no coração, cada membro, a vontade de adotar uma cidade dessa e começar a fazer um evangelismo numa cidade dessa. Às vezes nós fazemos excursões para visitar lugares bonitos, não é errado, mas quem sabe fazer uma excursão, fazer uma semana de evangelismo nas férias numa dessas cidades e começar a plantar a mensagem numa dessas cidades, né? Às vezes nós só vamos longe, né, pregar o evangelho, como eu vou para a África e outros lugares, mas perto de casa. E tem cidades que não têm presença adventista. Temos que ir longe. A missão é para todas as línguas, todos os países, todas as pessoas, em cada canto do mundo. Mas nós temos que pregar o evangelho em Santa Catarina, a nossa missão, que nossa associação. Talvez você reside aqui para assistir esse vídeo em outro estado. Procure com a associação, você vai ver que tem mapas, tem cidades que não têm presença adventista. Não deixe, faça uma campanha, entregue livros, né? Missionários nessa cidade, comece um estudo bíblico nessa cidade. Eu plante uma igreja nessa cidade. Isso aqui nós deveríamos preencher isso aqui, irmãos, em poucos anos, 1 a 3 anos, nós deveríamos não deixar nenhuma cidade sem presença adventista. Mas cada igreja deveria adotar uma cidade dessa. Cada igreja. Faça isso, faça planos. O que falta para Jesus voltar, irmãos? O que falta para nós estarmos no céu com Jesus? O que está faltando? A minha preparação e preparar o mundo para a volta de Jesus. Agora, como que eu me preparo? Olha como que Deus deixou. A nossa preparação é interessante. Você está se preparando quando você prepara outra pessoa. Então, não tem como você se preparar para o céu sem se envolver com a missão. Essa é a visão missionária que Deus quer passar para você. Quando você está estudando com outra pessoa, ajudando outra pessoa, levando o amor de Jesus a outra pessoa, o maior beneficiado é você. Você está se preparando. Se você não faz essa missão, você não consegue se preparar. É 3 fases a missão. Primeiro, estudo da palavra de Deus, oração e missão. Se você não faz as 3, mas se você faz 2, estudo da palavra, oração, mas não faz a missão, você vai deixar com o tempo de fazer as 2 primeiras. É 3, estudo da palavra, oração e missão. Precisamos nos estar envolvidos. Bilhões de pessoas não conhecem o evangelho no mundo. De cada 3 pessoas que existem no mundo, parece mentira, mas de cada 3 pessoas que existem no mundo, uma não conhece Jesus. Uma não conhece Jesus. Olha, na Ásia, naqueles países islâmicos, né? Mais de 99% não conhece Jesus. E nós precisamos pregar o evangelho em todo mundo. Precisamos levar o evangelho. As missões precisam alcançar o coração de todas as pessoas em todo mundo. Existe o dízimo, né, que ele alcança todo mundo, mas é necessário ainda fazer uma oferta de sacrifício, irmão, para locais específicos. Nós estamos trabalhando nos lugares mais difíceis de pregar o evangelho do mundo, nos lugares mais fechados, onde há risco de vida pregar o evangelho. Níger, Nigéria, cristãos estão sendo mortos, né? Mas é necessário levar o evangelho para a China,
para a Índia, né? Lugares que estão ficando proibidos de pregar o evangelho. O secularismo, né, da Europa, né? A apostasia. Precisamos levar o evangelho a todos esses lugares. E por isso precisamos de ofertas de sacrifício, orações, entrega. Muitos poderão ir pessoalmente, mas a gente tem uma prática muito simples com um resultado muito grande. Em vez da gente ir pessoalmente, nós contratamos obreiros nativos da própria área. Eles são treinados, preparados, já conhecem a cultura, não tem as barreiras, né, que geralmente tem quando vai uma pessoa de fora, não tem barreiras de língua, já conhece a cultura, conhece a língua, não são rejeitados, então dá para se pregar o evangelho muito bem. Lá nós formamos grupos de desbravadores, grupos de aventureiros, né, construímos escolas, escolas adventistas, clínicas, levamos enfermeiros, médicos, levamos merenda para as crianças das escolas e o evangelho cresce, o evangelho avança. Assim os discípulos fizeram, por isso que eles pregaram o evangelho em todo o mundo. Eles eram guiados pelo poder do Espírito Santo. Por isso que Jesus disse para nós, irmãos, está falando no nosso coração a cada dia, em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. Somente quando recebemos o poder do Espírito Santo nós possamos cumprir essa missão. Peçam de Jesus e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra. Vá, faça, pregue a palavra. E por que ainda não recebemos o poder do Espírito Santo? É porque, irmãos, a Bíblia representa o poder do Espírito Santo como chuva. Só que nós abrimos os nossos guarda-chuvas da falta de tempo, de não ir à igreja, da apostasia e tantas outras coisas. E é impossível recebermos o poder do Espírito Santo assim. Lembre-se, três fases: estudo da Bíblia, oração e testemunho. Tá? Deus quer derramar, irmãos, chuva, abundância do poder do Espírito Santo sobre nós, mas precisamos ir e pregar o Evangelho. E olha como está acontecendo milagres. Há muitos anos atrás eu vi um batismo, né, lá em Angola, 20 mil pessoas se batizaram. Eu falei, é um milagre de Deus, e é realmente. Eu pensei que nunca mais viria um batismo tão grande. Aí Ruanda, alguns anos atrás, 100 mil pessoas batizadas, 100 mil pessoas no batismo, Ruanda, né? E eu pensei, e ainda Ruanda passou por aquela tragédia, né? Onde milhares e milhares de adventistas foram mortos na guerra civil lá em Ruanda, né? E para muitos pensou que a igreja adventista estaria fadada ao fracasso lá. Hoje é o país que a missão mais cresce. Mais de 10% da população de Ruanda é adventista. É o país que mais tem porcentagem da população como adventista. Então, isso é muito interessante. Agora, o ano passado, irmãos, algo extraordinário. Olha só, em Papua Nova Guiné, num batismo, numa semana de colheita, né? Feito evangelismo, 300 mil pessoas foram levadas ao batismo. 1.500 pastores batizando durante 5 dias, irmãos. Isso é impressionante. 300 mil pessoas. E o pastor, ex-presidente da Igreja Adventista, né, Ted Wilson, que ainda era presidente, ele falou que até o final da série evangelística seriam batizadas 600 mil pessoas. 600 mil pessoas. Em 2023, em Papua Nova Guiné, tinha 395 mil adventistas. 2025 batizou mais de, perto de 600 mil pessoas. Olha só. Irmãos, praticamente dobrou o número de adventistas, né? Mais que dobrou o número de adventistas em um ano. Que Deus abençoe você, que você possa se envolver na missão. Lembre-se, é como uma linha de produção. Deus primeiro te chama, Deus te prepara, Deus te qualifica, Deus dá o Espírito Santo, e agora você sai para o campo missionário. Não sozinha, mas leve um com você. E agora você vai fazer a mesma coisa. Vai dar o estudo para alguém, vai preparar, essa pessoa vai treinar, ela vai receber o Espírito Santo, e assim, cada um salvando um. E um em um. Nós vamos alcançar a pregação do Evangelho, como diz Mateus 24:14. Está ansioso pela volta de Jesus? Se envolva na missão. Que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém.